Nas últimas 2 semanas, Estados Unidos e Israel devastaram o Irã. O Ayatollah Khomeini não existe mais e as forças armadas iranianas estão em desordem. Não importa o que aconteça, o futuro do Oriente Médio já mudou para sempre. Washington e Jerusalém tiveram grande sucesso tático, garantindo supremacia aérea sobre grande parte do território iraniano e atingindo os alvos, que eles querem, quando querem e com qualquer armamento que desejarem. Após décadas de guerra fria regional, Israel reduz seu arqui-inimigo a escombros, e os Estados Unidos estão tão confiantes que Donald Trump já declarou vitória. Deixe-me entender, tivemos vitórias no campo de batalha, mas isso sozinho não basta para ganhar a guerra. E neste momento, há uma enorme diferença entre a dominância tática dos Estados Unidos e de Israel e a vitória estratégica que os dois aliados estão buscando. Após 2 semanas de bombardeio constante, a República Islâmica resiste e a mudança de regime é agora uma perspectiva distante. O Estreito de Hormuz foi fechado e o Oriente Médio, especialmente os estados do Golfo ricos em petróleo, segue sob ameaça constante de ataques. O novo líder supremo do Irã é ainda mais linha dura que seu pai e não pretende ceder. A retórica recente do Irã mostra que o país não pretende recuar. Com um rápido olhar nas manchetes, você percebe que Estados Unidos, Israel e aliados vencem a vasta maioria das batalhas diariamente. Mas, quanto a quem está vencendo a guerra, essa é uma pergunta mais difícil de responder para a coalizão. Hoje, quando países entram em guerra, o que significa vencer? Guerra não é competição nem disputa para ver quem mata mais inimigos ou destrói mais, ganhando troféu ou direito de se gabar. A guerra é um meio para um fim. As nações vão à guerra porque querem algo com tanta intensidade que estão dispostas a lutar por isso, e porque seu inimigo quer o resultado oposto, com tanta intensidade que está disposto a revidar. Uma força de combate pode dominar o campo de batalha, pode superar completamente seu oponente. Mas, se suas tropas voltam para casa e o esforço de guerra termina antes que a força de combate consiga o que veio buscar, então eles não venceram. O inverso também é verdadeiro. Uma força de combate pode ser destruída, sofrer grandes danos em um conflito e perder mais que o adversário. Mas, se essa força de combate alcançar o que pretendia alcançar, ainda assim poderá considerar esse resultado como uma vitória. Apresentamos este episódio não para argumentar por um lado ou outro, nem para dizer aos fãs de Trump, Netanyahu ou do regime iraniano que sua facção inevitavelmente perderá. Estamos perguntando: quem vence a guerra do Irã? No momento, a situação é inconclusiva, pois o conflito continua e ambos têm chance de atingir seus objetivos. E o melhor que podemos fazer por enquanto é expor os argumentos de cada lado para afirmar que está ganhando vantagem, assim como os motivos pelos quais devemos hesitar em aceitar esses argumentos ao pé da letra. Analisando a coalizão Estados Unidos-Israel, o principal argumento de vitória de Washington e Jerusalém já foi apresentado. Americanos e israelenses obtiveram grandes sucessos táticos em sua campanha aérea. Segundo eles, mataram dezenas de líderes e milhares de soldados e paramilitares iranianos. Eles afundaram grande parte da marinha e destruíram a maioria do poder aéreo iraniano. A infraestrutura militar do Irã foi destruída ou gravemente danificada. As defesas aéreas dos Estados Unidos e de Israel têm protegido com sucesso seus espaços aéreos. O controle é tão grande que bombardeiros americanos não furtivos podem sobrevoar o Irã impunemente. Os Estados Unidos sofreram menos de 10 fatalidades do seu lado até o momento desta redação, além de 2 soldados e 16 civis reconhecidos como mortos do lado israelense. E embora ambas as nações tenham sofrido danos em seus ativos militares, elas causaram muito mais danos ao Irã do que a soma dos prejuízos absorvidos pelos Estados Unidos e Israel juntos. O Irã não consegue desafiar de forma significativa o poder aéreo da coalizão e não conseguiu atrair a coalizão para batalhas custosas em terra. Talvez Estados Unidos e Israel ainda não tenham atingido todos os seus objetivos, mas, independentemente do nome, com certeza não estão perdendo. Dê uma olhada nos objetivos básicos que Israel e os Estados Unidos parecem estar perseguindo: destruição do regime iraniano, eliminação de ameaças do Irã a Israel ou ao Oriente Médio, fim do programa nuclear iraniano, entre outros.
Sim, devemos reconhecer que há alguma incerteza sobre os objetivos de guerra da coalizão, especialmente quando se trata dos Estados Unidos. Mas, de modo geral, os pontos principais são óbvios. Basta de ayatolás iranianos ameaçando Israel, os Estados Unidos ou seus aliados, após todo o dano causado. Os Estados Unidos e Israel não estão muito mais próximos de alcançar esses resultados hoje do que estavam há 2 semanas. E talvez pior ainda, não está claro como eles vão chegar lá. Sobre a mudança de regime, a resposta varia conforme a pessoa. Em alguns dias, líderes da coalizão podem não considerá-la objetivo central, mas ao menos querem garantir que o Irã seja governado por quem não represente ameaça futura. Mesmo após a morte do ex-líder supremo do Irã, seu círculo íntimo e muitos aliados do regime, os novos líderes não estão se moderando. O novo líder supremo do Irã, Mujtaba Khomeini, é ainda mais linha dura que seu pai. Segundo fontes iranianas e israelenses, ele foi elevado pela poderosa Guarda Revolucionária do Irã. Ele é o líder escolhido por uma facção iraniana que está entre as mais ideologicamente contrárias aos Estados Unidos e a Israel em todo o país. A coalizão realmente tem ferramentas para provocar uma mudança de regime por outros meios, mas essas ferramentas parecem estar perdendo sua eficácia. Os Estados Unidos poderiam matar Mujtaba Khomeini e todos os seus sucessores um após o outro, até chegarem a um líder que esteja mais disposto a cooperar, como Delco Rodrigues esteve na Venezuela. Como o próprio Donald Trump admitiu, a maioria das pessoas que os Estados Unidos poderiam escolher para esse papel morreu nos primeiros ataques aéreos. No começo da guerra, especulou-se que os iranianos poderiam se rebelar. E Israel, em particular, tem bombardeado instalações policiais e de segurança interna, distribuído armas e pequenos drones e, de outras formas, preparado o terreno para uma revolta. Mas isso ainda não aconteceu. Parcialmente porque a destruição não foi grande o bastante para que os iranianos desafiassem seus líderes, e também porque Benjamin Netanyahu pediu uma revolta popular antes de existirem condições para isso. Relatos do Irã mostram que pessoas comuns estão perdendo a confiança na liderança dos Estados Unidos e de Israel e em sua capacidade de atingir objetivos importantes. Apesar de a coalizão ainda apoiar uma invasão terrestre liderada pelos curdos, o fator surpresa da ofensiva foi perdido. De acordo com a Reuters, a inteligência dos Estados Unidos concluiu há poucos dias que, após quase 2 semanas de bombardeios naquele momento, o regime iraniano não corre risco de colapso. Ao mesmo tempo, a coalizão falhou em impedir alguns dos ataques iranianos mais importantes. Com ataques de mísseis e especialmente drones contra ativos econômicos e de infraestrutura importantes no Oriente Médio, o Irã causou danos graves e paralisações em refinarias e instalações de gás natural em toda a região. Em lugares como Arábia Saudita, Catar e Omã, conseguiu fechar o Estreito de Hormuz, com navios agora, em sua maioria, se recusando a passar pela hidrovia. Como resultado, os preços globais da energia subiram drasticamente. O Irã precisou de menos de 2 semanas para obrigar o mundo a liberar 400 milhões de barris de petróleo das reservas, a maior intervenção no mercado já feita, evitando um pânico econômico. A coalizão não conseguiu eliminar os estoques ocultos de drones de longo alcance que possibilitaram a destruição causada pelo Irã. Isso permite ao Irã continuar ameaçando a região, paralisando o comércio global e sufocando os mercados de energia. Embora o Irã tenha sofrido mais danos, Estados Unidos e Israel ainda podem escalar o conflito de outras formas. Eles poderiam realizar operações terrestres com objetivos limitados, como assassinatos ou a captura da ilha de Karg, economicamente crucial para o Irã, ou ampliando a presença de tropas na fronteira para ameaçar uma invasão maior. Eles poderiam atacar infraestruturas que mantêm o regime funcionando, como em 11 de março, a coalizão atacou um centro de dados que apoia o banco usado pelas forças iranianas para receber salários. Mas não há garantia de que o colapso do regime virá depois, nem que isso ocorreria rapidamente. O apoio doméstico e internacional ao governo Trump para essa operação já está se desgastando. O conjunto mais recente de pesquisas de opinião pública sobre o conflito, até o momento em que escrevo, mostrou que a maioria dos americanos desaprova totalmente a guerra. Internacionalmente, como disse o presidente francês Emmanuel Macron em uma videoconferência com os membros do G7 esta semana, abre aspas, ninguém sabe o que o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump,
quer com essa guerra em andamento com o Irã. Fecha aspas. Fontes israelenses afirmam que Jerusalém se prepara para uma possível retirada súbita dos Estados Unidos da guerra, sem atingir outros objetivos. Nesse caso, Israel provavelmente teria que encerrar suas operações. Então é aqui que fazemos a pergunta: se os Estados Unidos se retirarem em breve e a situação geral continuar como está agora, isso é uma vitória? Antes de falar do lado iraniano desse dilema, precisamos parar um momento e destacar o destino. Para mais informações sobre o conflito no Oriente Médio e outros conflitos e tensões geopolíticas que moldam o mundo, Warfronts é o site de notícias escritas da equipe, serviço premium para assinantes e central das análises aprofundadas. Nossa equipe, com jornalistas premiados e especialistas, entrega episódios exclusivos em vídeo e artigos semanalmente, além dos 8 episódios gratuitos lançados semanalmente no Warfronts e no canal parceiro Homefronts, enquanto durar a guerra do Irã. Front SCA vai focar na nossa cobertura, preenchendo lacunas e abordando questões importantes que não conseguimos tratar, especialmente em episódios assim. Novamente, é o Front SCO. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano. Você também pode ouvir nosso episódio gratuito Pergunte o que quiser, da semana passada no site. E agora, vamos voltar ao Irã, o caso do Irã. Quando olhamos para o lado do Irã nessa equação, as coisas que estão indo mal para o Irã serão as coisas que estão indo bem para a boa coalizão, e vice-versa. Independentemente de qualquer outra coisa, o Irã está definitivamente levando uma surra agora. Sua liderança antes da guerra foi destruída, o poder militar degradado e a longa e lenta catástrofe econômica piorou ainda mais. Diferente dos Estados Unidos e de Israel, o Irã busca principalmente sua sobrevivência na guerra. Até agora, a República Islâmica resiste. Apesar dos erros de cálculo nos ataques aos estados do Golfo e outros governos regionais, sua teoria básica de guerra com o Ocidente funcionou. Mísseis, drones e minas marítimas iranianas fecharam o Estreito de Hormuz e permitiram ao Irã manter a economia global refém. Se o Irã estivesse travando essa guerra tentando alcançar o padrão de vitória dos Estados Unidos ou de Israel, então teria feito um trabalho horrivelmente ruim. Mas o Irã não está fazendo isso. Eles estão perseguindo um conjunto diferente de objetivos e por isso são avaliados por um conjunto diferente de padrões. O objetivo do Irã é garantir a sobrevivência da República Islâmica, não de pessoas ou líderes, e por enquanto ela continua de pé. Mas para o Irã há um problema crucial. A guerra ainda não acabou. Porque o objetivo do Irã é preservar algo e não derrotar algo. O Irã só pode alcançar seu objetivo quando o conflito terminar. Mas embora a destruição de tantas capacidades iranianas pela coalizão não signifique que o Irã esteja totalmente derrotado, isso significa que o Irã está perdendo a capacidade de ditar quando o conflito termina. Se o Irã não pode tomar essa decisão e já está lutando uma guerra, então só lhe resta uma escolha: aguentar firme e esperar que a coalizão decida que o custo da guerra é alto demais, ou então perca o interesse em lutar. O Irã pode impor custos de guerra à coalizão. É exatamente isso que o Irã tem tentado alcançar ao fechar o Estreito de Hormuz e atacar em todo o Oriente Médio. Mas, por causa da surra que o Irã já levou, sua capacidade de impor esses custos está ficando mais fraca a cada dia. Ninguém fora do Irã sabe ao certo o que o país ainda possui em seu arsenal, e talvez nem seus líderes saibam neste ponto da guerra. Mas sabemos que o Irã tem um número finito de mísseis, um número finito de drones e um número finito de lançadores, sem falar nas pessoas treinadas para usá-los. Ao lançar armas, o Irã revela locais de lançamento e infraestrutura que podem ser rastreados, atacados e destruídos. Ou seja, quanto mais o Irã usa, mais arrisca sua capacidade de combate. Como vimos, o Irã pode destruir alvos no Oriente Médio se precisar, mas sua estratégia funciona melhor quando suas capacidades militares são usadas como ameaça e não como ferramenta de destruição. Se a guerra acabasse amanhã e o Irã ainda tivesse mísseis, drones e minas navais, já poderia fazer ameaças críveis à região. O problema, no entanto, é que os adversários do Irã sabem disso, e os alvos do Irã também sabem, de acordo com relatos dos países do Golfo.
Mesmo que governos nacionais se sintam prejudicados pela decisão dos Estados Unidos e Israel de arriscar a segurança regional, seus desejos são claros. Se vocês vão começar essa guerra, então certifiquem-se de terminar o trabalho. Para Washington, Jerusalém e o Ocidente, o cálculo é parecido. Talvez a guerra pudesse ter sido evitada e ainda não esteja claro se foi uma boa ideia. Mas a pior coisa que a coalizão poderia fazer agora seria recuar. Se isso ocorrer, o regime iraniano sobrevive, um governo mais linha dura se consolida e a estratégia de desestabilização regional é recompensada. Essa nova liderança, ainda mais extremista, aumentaria a aposta na próxima rodada. Caramba, só imagine as implicações para o desejo do Irã de construir uma arma nuclear se armas convencionais já podem causar esse tipo de caos. Embora seja razoável dizer que o Irã poderia se declarar vitorioso se Estados Unidos e Israel terminassem a guerra, o país pode ter dado um tiro no próprio pé. Estabeleceu condições em que a coalizão não pode encerrar operações enquanto o regime iraniano existir. Reflita, quem vence a guerra do Irã? Não há argumento forte para nenhum lado. Mas as circunstâncias precisas do impasse em andamento levantam uma questão muito mais perigosa. O Irã está caminhando para uma guerra sem fim, mesmo que ninguém, nem os Estados Unidos ou Israel, queira isso. Agora, a coalizão está envolvida demais e não pode encerrar o conflito enquanto a República Islâmica estiver no poder. Ou vão validar a abordagem do Irã à geopolítica, deixando o país sob líderes ainda mais perigosos. Mas Israel e os Estados Unidos, sem querer, também impediram que a República Islâmica recuasse. Afinal, o objetivo central deles é a sobrevivência, o que significa que ceder sob qualquer circunstância é a única coisa que eles simplesmente não podem fazer. A coalizão e o Irã perderam acesso a várias ferramentas que antes consideravam úteis para derrotar um ao outro. O Irã está ficando sem mísseis, drones, lançadores e já esgotou a tolerância do mundo árabe. Mas Estados Unidos e Israel parecem ter perdido a chance de provocar uma revolução, lançar uma ofensiva curda de surpresa ou elevar um líder iraniano escolhido e cooperativo. Como o próprio Trump explicou na segunda-feira, abre aspas, já vencemos de muitas maneiras, mas ainda não vencemos o suficiente. Essa situação não permite uma solução fácil, nem que a coalizão ou o Irã apenas se retirem e reivindiquem vitória. Independentemente da situação, isso leva-se a uma guerra muito mais longa e difícil de resolver do que qualquer um dos lados apostava. Uma guerra que nenhum dos lados está pronto para vencer e onde, no fim, todos perdem. Obrigado por assistir.